E aí, turma, tudo bem? Orientador pedagógico Carlos Batista e estou aqui para ministrar algumas considerações a respeito das turmas ingressantes de abril. Na realidade, é uma mini aula inaugural. Tudo isso para você, graduando, que ingressou agora em abril, não se perder. Vamos reforçar que as turmas de abril têm um semestre mais curto. Ainda é o primeiro semestre, mas é um semestre mais curto, compreendendo basicamente 3 meses de estudo: abril, maio e junho. Atente-se às informações que eu vou passar agora, atente-se às dicas e inicie bem o seu estudo, seus estudos. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Não repare, gente, se eu demorar para carregar essa tela, porque eu tenho uma certa dificuldade para achar o botão. Achei o botão de compartilhar a tela. 3, 2, 1. Pronto, tá aí. Telinha na tela. Como vocês podem observar, a gente procurou organizar através de slides em PowerPoint as dicas para você iniciar bem o seu estudo. Então, a primeira questão é: acesse a sua plataforma, tanto através de notebook, computador ou através do smartphone, e vocês vão observar o AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. É aqui que as coisas vão acontecer, tá? Por que o AVA ele é tão importante? Porque quando vocês clicarem no AVA, vocês vão ter à disposição uma série de botões. E dentre esses botões, os dois principais é de conteúdos acadêmicos e calendário. Eu brinco que é um casal apaixonado. Então, como é um casal apaixonado, eles não podem ficar desgrudados. Eu uso essa metáfora. Quer dizer, se eu trabalhar somente com o calendário, não vai dar certo. Se eu trabalhar somente com conteúdos acadêmicos, também não vai dar certo. Então, um precisa do outro. E como é que funcionam os estudos na Unip EAD? Eu observo o meu calendário, observo o calendário da minha graduação, identifico as disciplinas que eu vou estudar mês a mês, reforçando que vocês têm 3 meses, agora é um semestre mais curto, então o semestre de vocês vai ser apenas 3 meses. Mas eu vou observar esses 3 meses no calendário e vou aplicar essas informações na parte de conteúdos acadêmicos. Não vale a regra, não é recomendada a regra, vocês acessarem conteúdos acadêmicos e estudarem todas as disciplinas, na ordem que vocês julgarem ser a melhor. Por quê? Porque a ordem quem vai determinar é o próprio calendário. Inclusive, o calendário ele vai determinar os períodos de avaliações e até os períodos de postagem de trabalhos. Então, é vital eu olhar o meu calendário e, repito, aplicar essas informações na parte de conteúdos acadêmicos. Para encerrar esse slide, as explicações desse slide, eu consigo estudar só acessando a parte de conteúdos acadêmicos? Até consegue, só que você corre o grande risco de você estudar de maneira equivocada. Eu consigo estudar só observando o calendário? Eu vou ter um conjunto de informações, mas eu não vou saber aplicar essas informações efetivamente. Vale a máxima. É um casal apaixonado. Eles não podem ficar desgrudados, pelo menos até o final da graduação de vocês. Essa é a brincadeira que eu faço. Pois bem, primeira questão aí. Vamos acessar o calendário. Quando a gente acessar o calendário, nós vamos ter duas bandeiras: a bandeira do Brasil e a bandeira do Japão. Por que tem a bandeira do Japão? Porque a Unip ela tem polo no Japão. Mas a gente vai desconsiderar essa informação. É interessante saber o porquê da bandeira, eventualmente, mas a gente desconsidera porque sempre nós vamos acessar a bandeira do Brasil. Acessando a bandeira do Brasil, repare, eu estou na primeira parte, que é o calendário, estou na primeira parte. Acessando a bandeira do Brasil, eu tenho o acesso a todos os calendários de todas as graduações que a Unip oferece. Eu tenho acesso, eu como graduando, eu tenho esse acesso. O que vai interessar para mim é o calendário da minha graduação. E basicamente existe a seguinte divisão. A coluna à esquerda são os superiores de tecnologia, os cursos de gestão e tecnologia. A coluna da direita, a azul, são as demais graduações, as graduações de bacharelado e de licenciatura. Então, cabe ao aluno identificar qual é a graduação que ele está fazendo. Ele está fazendo gestão comercial? Ele está fazendo administração?
Ele está cursando letras? Ele está cursando empreendedorismo? Ele está cursando gestão de qualidade? Ele está cursando análise e desenvolvimento de informações? Ele está cursando física? Ele está cursando ciências contábeis? Ele tem que identificar. Coluna verde, gestão e tecnologia. Coluna azul, as demais graduações em ordem alfabética. Quando ele escolher a sua graduação, antes dele acessar o calendário, ele vai precisar selecionar a sua turma. E olha uma dica importante que eu vou passar para vocês. A turma que ele vai selecionar neste semestre e nos próximos, até o final da sua graduação, é a turma que ele ingressou. Nesse caso, a turma de fevereiro/abril, para ele é abril de 2023 ou ingressantes 2023. Sempre vai ser essa turma que ele vai selecionar, mesmo que o curso dele termine, por exemplo, em 2026. Em 2028, em 2030, sempre ele vai acessar o botão, por assim dizer, onde está escrito a turma que ele ingressou, o ano ou a turma e o ano. Bom, vamos continuar aqui. Nesse caso, acessei, adentrei ao meu calendário. O calendário ele já vai aparecer inevitavelmente o mês de abril. E aí vem aquela velha pergunta, ok, como é que eu visualizo isso? Eu não estou entendendo. O que está acontecendo aqui? São cores, são símbolos, são números, são legendas? A dica que eu passo para vocês é, o calendário, vou até voltar aqui, o calendário é um conjunto de cores e de símbolos. E para vocês interpretarem corretamente essas cores e esses símbolos, vocês precisam observar as legendas do lado direito. As legendas é que vão dar vida a essas cores e esses símbolos. Então, para cada dia, eventualmente eu tenho uma cor, para cada dia eu tenho um símbolo. Eu preciso saber que cores são essas, que símbolos são esses, o que eles representam. A aula de hoje, o objetivo não é decifrar cada símbolo, mas eu vou passar os principais. Como é que eu sei, você, ingressante de abril, como é que você sabe que a sua vida acadêmica começa? A partir de qual data? Observem, por gentileza, a setinha. Nesse caso, nesse calendário de abril, a setinha está presente no dia 10. Então, vocês vão olhar lá, vocês vão olhar com mais atenção. No dia 10 tem uma setinha voltada à esquerda. Aí vocês vão parar para pensar, mas o que significa essa setinha? Por que tem essa setinha? Se eu for observar a legenda, na legenda vai estar escrito o seguinte: aula inaugural e introdução ao EAD para alunos ingressantes no segundo módulo, disponível no AVA. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito dessa questão do segundo módulo, mas eu já vou adiantar que o segundo módulo é o módulo de vocês. E já vou adiantar que a aula inaugural é uma aula de apresentação da plataforma. E vou adiantar também que Introdução à Educação à Distância é uma disciplina. Então, a seta está representando tudo isso. Ela está representando 3 informações. Ela está dizendo para o aluno, a partir, não é no, desde que, a partir do dia 10, você pode acessar a plataforma e estudar primeiramente a disciplina Introdução à Educação à Distância. Essa setinha ela pode estar presente no dia 10, no dia 13, no dia 18, no dia 11, depende do calendário. Mas a partir do momento que eu observar a setinha, a minha vida acadêmica vai iniciar. Então, eu já posso começar os meus estudos a partir da data que consta essa setinha. É um símbolo que já tem a legenda determinando, repito, aula inaugural, que é o que a gente está fazendo agora, a primeira disciplina a ser estudada é a Introdução à Educação à Distância. E, claro, vocês vão ter a noção que estão presentes no segundo bimestre. Para a Unip, segundo bimestre significa também segundo módulo. A gente vai entender um pouco mais ao longo dos próximos slides e tem um vídeo específico com um fluxo, com um roteiro de estudos para diferenciar o primeiro do segundo bimestre. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, novamente, eu tenho a representação do símbolo através da legenda. A legenda está me dizendo, olha,
Graduando, olha, graduanda, a partir do dia 10, você já pode iniciar os seus estudos. O calendário ele tem mais informações, mas a informação inicial e primordial para você ingressante de abril é a seta. E repito, essa seta ela pode constar no dia 10, no dia 11, no dia 12, no dia 14, depende de cada calendário, depende de cada graduação. Tem calendário que a seta está no dia 14, tem calendário que a seta está no dia 11, tem calendário que a seta está no dia 18. Carlos, eu já tenho os conteúdos para estudar antes do dia 10. Eu posso? Pode. O aluno EAD tem essa possibilidade, essa flexibilidade de antecipar os estudos. Se você observou o calendário, entendeu que a sua graduação se inicia no dia 15, por conta da setinha, e já tem conteúdo para estudar, pode estudar, sem problema algum. Infelizmente, pode até atrasar. Infelizmente, eu posso estudar fora das datas exemplos determinadas pelo calendário. Infelizmente, porque isso pode acarretar problemas nas avaliações, mas é possível também. Então, gente, eu passei quando se inicia tudo e a primeira disciplina, Introdução à Educação à Distância. Tem mais coisa? Tem. Daqui a pouco a gente fala. E antes, eu vou rapidamente falar a respeito desse roteiro de estudos. Vai ter também um vídeo específico a respeito do roteiro de estudos para não demorar muito, para a gente não despender muito tempo nesse vídeo, mas basicamente o semestre de vocês, como eu comentei, são 3 meses. Abril, maio e junho. Quando que vocês vão ter que fazer as avaliações? Em junho. Tá? Não é julho. Julho são férias, é um recesso acadêmico. Mas vocês vão reparar também, deixa eu ver se essa imagem ela mostra. Olha, essa imagem ela mostra que o calendário, quando ele abre todos os meses do semestre. Ele abre fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. E aí vocês podem parar, podem pensar, pode parar para pensar. Poxa, legal, eu vou começar em abril. Mas e fevereiro e março? O que eu faço? Que tem informações lá. Vocês vão desconsiderar. Porque essas disciplinas pertencem aos ingressantes no início do ano. Vocês não vão estudar essas disciplinas agora, vocês vão estudar essas disciplinas no final do curso de vocês. Não agora, de forma que não vai haver perda pedagógica. Fiquem tranquilos, tá? Vocês não vão perder nota ou média. Mas o calendário ele serve tanto para veteranos como para ingressantes. Então, por isso que aparecem esses 2 meses, os meses de fevereiro e março. Mais importante saber considera qualquer informação de fevereiro e março, a vida acadêmica de vocês começa em abril, e em abril, o primeiro símbolo que vocês devem se atentar é a setinha, que deve estar no dia 10, dia 13, dia 18, dia 20, que vai representar, claro, o início da vida acadêmica e, simbolicamente, a data para iniciar o estudo da primeira disciplina, que é a Introdução ao EAD. O roteiro de estudos, ele cita isso. Ele cita que a Unip, por semestre, ela tem 2 vestibulares. Ela tem o vestibular do início do semestre e o vestibular do meio do semestre que vocês ingressaram. Mas tudo ainda é primeiro semestre. Então, se você ingressou em abril de 2023, ou abril de 2024, ou abril de 2025, você ainda está no primeiro semestre. Só que você está estudando uma quantidade de disciplinas menores e meses também resumidos. Você não vai ter que estudar de fevereiro a junho, você vai estudar de abril a junho. Vai acarretar perda pedagógica no curso? Não, porque as disciplinas de fevereiro e março você estuda no final da sua graduação. Tá? E, de certa forma, você vai estudar poucos meses, menos disciplinas, e vai fazer prova de todas essas disciplinas em junho. Por fim, para reforçar, desconsiderem, por gentileza, fevereiro e março. A vida acadêmica de vocês começa a partir de abril. Abril, maio, junho é prova, julho é recesso. Vamos lá, lembrando, vai ter um vídeo específico a respeito de roteiro de estudos, aguardem, por favor, é onde a gente vai esmiuçar melhor. E agora eu vou exemplificar aquela informação que eu identifiquei no calendário.
Eu identifiquei que a minha primeira disciplina é Introdução ao EAD. O que eu vou fazer? Eu vou voltar, eu vou clicar na parte de conteúdos acadêmicos e vou achar a disciplina lá no quadro de minhas disciplinas. O quadro de minhas disciplinas vai ter todas as disciplinas do semestre, que no caso de vocês, é as disciplinas de abril e maio. Junho é só prova. Então, muitas vezes, o graduando, a graduanda, tem 3, 4, 5 disciplinas. Só que essas disciplinas elas estão dispostas em uma ordem alfabética. Eu não devo estudar de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu vou estudar na ordem do... Se você pensou calendário, você pensou corretamente. E a primeira disciplina a ser estudada é justamente Introdução à Educação à Distância. Então, eu acho a disciplina com base na informação do calendário e passo a estudar ela. E depois o calendário ele vai me mostrar mais informações. Ele pulou uma tela aqui, mas eu vou voltar, porque ele pulou uma tela sem querer, mas vamos voltar, vamos focar nesse slide aqui. A primeira disciplina a ser estudada é a Introdução ao EAD. Eu estudo ela. Depois, como é que eu faço para as próximas disciplinas? Eu volto do calendário e identifico as próximas depois da seta. Depois da seta. Então, tem uma disciplina vermelhinha ali, ó. É Organização de Computadores. Ela está presente, o calendário ele cita para eu estudar no dia 10, no dia 17 e no dia 24. O que eu faço? Vou lá na parte de conteúdos acadêmicos e procuro achar a disciplina. E depois, Carlos? Olha, depois eu tenho uma disciplina verde, que é Princípios de Sistemas de Informação. Ela está presente no dia 11, 12 e 25. Eu sei que é uma disciplina porque eu vou lá na parte de conteúdos acadêmicos e acho a disciplina e passo a estudar ela. Tá? É dessa forma que eu prossigo com as informações do calendário. O calendário ele me dá uma ordem, ele me dá uma cronologia de estudos. Ele me diz o que eu tenho que estudar a partir de determinada data até o final do meu semestre. Algumas dicas importantes, né? Para esse áudio não se estender muito, algumas dicas finais importantes. O calendário ele determina a ordem. Se eu não puder acessar aquela disciplina naquele dia, eu não perco os meus estudos. As disciplinas elas ficam abertas até o final do semestre. Na realidade, eu tenho que respeitar a ordem. Então, primeiro a introdução ao EAD, depois a vermelhinha, depois a verde. Não estudar a verde, a vermelha e depois a introdução ao EAD. Eu posso até estudar fora do dia estipulado. Eu, como graduando EAD, tenho a flexibilidade de estudar tudo em um domingo, ou estudar tudo ao longo de madrugadas. Não tem um dia, um horário específico. O que é preciso é respeitar o calendário. O ideal é seguir essas datas, mas tem muitos graduandos que não conseguem. Repito, o mais importante é seguir o calendário. Isso é o mais importante, seguir a ordem determinada pelo calendário. Como eu sei que eu finalizei os estudos de uma disciplina? Na medida que eu clico nela, estudo todas as unidades, respondo os questionários e respondo a atividade teleaula. Estudei as unidades, respondi os questionários, respondi a atividade teleaula, eu me preparei para a avaliação. E quando vai ocorrer a avaliação? A avaliação ela vai ocorrer em junho. Tudo que vocês estão estudando agora, entre abril e maio, vocês vão fazer as avaliações em junho. E eu recordo a vocês que existem dois tipos de avaliação. Introdução à Educação à Distância e estudos disciplinares, por exemplo, são disciplinas com avaliações na plataforma, dentro do conteúdo da disciplina. As demais disciplinas que vocês estudam, não essas, né? Com exceção dessas, as provas são presenciais no polo. Então, em junho, eu faço prova presencial no polo e também eu faço prova na plataforma dentro do conteúdo da disciplina. Quais são as disciplinas que têm prova na plataforma? Recapitulando, para finalizar, Introdução ao EAD e Estudos Disciplinares. Bom, isso é o básico para vocês se situarem. Eu vou passar de novo o reforço, vai ter um outro vídeo que a gente vai falar a respeito de roteiro de estudos, onde eu vou passar mais informações a respeito de provas, disciplinas também,
e como é que funciona esse semestre mais curto para vocês não se confundirem tanto. Porque acaba confundindo, porque o calendário de quem ingressou em fevereiro acaba sendo o mesmo calendário para vocês. Tem muita informação no início e é preciso distingui-las. Ok? Um beijo instalado no coração de todos. Até o próximo vídeo.